com tudo. Hashtag de volta pro topo. Muito bom dia, nós estamos vivendo hoje o sábado, sabadão de chuva, 14 de outubro, beleza? Estamos aqui ao vivo e a cores, dando continuidade à nossa série Hashtag de volta pro topo. Para quem está chegando agora que não sabe o que nós estamos fazendo aqui, a leitura diária do livro Quem Pensa Enriquece. Nós estamos hoje no 39º dia, 36ª parte da leitura do livro, beleza? Estamos aí comprometidos em voltar novamente para o topo, beleza? Porque lá sim é um lugar pleno, saudável e abundante. Pleno, saudável e abundante, beleza? Bora para cima com tudo. E, como prometido, estamos aqui na página 113. Página 113. Mas vamos começar sempre pela página 59, onde fala da fórmula da autoconfiança. Os 5 passos da fórmula da autoconfiança. O que eu posso dizer é o seguinte: no momento que você desenvolver adequadamente a sua autoconfiança, tudo vai te ser mais fácil, tudo vai te ser mais favorável, beleza? Eu observo aqui, de acordo com o interesse do pessoal, nos vídeos que a gente está construindo essa série. Eu tenho um vídeo aqui que fala somente da fórmula da autoconfiança, que é menos visto, quando deveria ser um dos mais vistos, se comparado aos demais, porque a fórmula da autoconfiança é uma tarefa diária, permanente, contínua, que a gente precisa, uma delas, né, implementar todos os dias para a gente lograr êxito no nosso propósito. Tá certo? Então bora lá. Primeiro passo da fórmula da autoconfiança diz o seguinte, é uma declaração. Sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo aqui e agora começar a agir imediatamente. Segundo passo da fórmula da autoconfiança. Compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Beleza? Terceiro passo da autoconfiança. Sei que pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente, acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim desenvolvimento de autoconfiança. Ok? Quarto passo. Escrevi claramente uma declaração do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Quinto passo. Percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar, a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do desejo de servi-los. Eliminarei a hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo um amor por toda a humanidade. Porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, pois acreditarei neles e em mim. Beleza? Esses são os 5 passos da autoconfiança. Precisamos ler diariamente, todos os dias, tá bom? E mais uma vez vou dizer aqui, é importante, essencial que você faça aquisição do seu livro, seja nas livrarias Saraiva, seja na Amazon, seja no Mercado Livre. Faça aquisição desse livro, leia todos os dias. Faça parte dessa série conosco, a gente vai estar sempre fazendo uma explanação interessante aqui, beleza? No vídeo de ontem, nós paramos falando sobre as 10 principais causas do fracasso da liderança. As 10 principais causas do fracasso. Que na verdade nada mais é do que o oposto do que diz respeito os princípios, os principais atributos para uma liderança eficaz. Então, quando você tem os atributos, você não tem as principais causas do fracasso. Contudo, é bom você tomar ciência de quais são, para que você possa se moderar, né?
para que você possa se aprimorar, para que você possa se desenvolver, para que você possa se polir, né? E desenvolver a melhor versão de você, beleza? Então vamos lá, página 113. E começa com o título: Alguns terrenos são férteis, em que a nova liderança é necessária. Então bora lá. Antes de encerrar o capítulo, quero chamar a atenção para terrenos férteis, em que a carência de novos líderes pode significar abundância de oportunidades. Primeiro, a política é um campo que os novos líderes são mais necessários. É uma situação verdadeiramente emergencial. Os políticos, em sua maioria, parecem ter se transformado em escroques legalizados, aumentando impostos e corrompendo a máquina administrativa, até tornarem inviável a vida dos cidadãos. Segundo, os líderes do setor financeiro praticamente perderam a confiança do povo. Os banqueiros sentiram a necessidade de mudança e já começaram a fazê-lo. Terceiro, a indústria precisa de novos líderes. Os líderes da moda antiga pensavam e agiam em termos de dividendos, ao invés de pensar e agir em termos de relações humanas. O novo líder do mundo empresarial precisa atuar como um representante do povo, interessado em impedir que qualquer pessoa viva na miséria. A exploração do trabalhador é coisa do passado. Que não se esqueçam disso aqueles que aspiram à liderança em todos os setores. Quarto, o líder religioso do futuro será forçado a dar mais atenção às necessidades terrenas dos seguidores, a solução dos seus problemas econômicos e pessoais do presente, deixando de lado que já passou e o futuro que ainda não veio. Quinto, nas áreas de direito, medicina e educação, um novo tipo de liderança e novos líderes serão necessários. Isso vale especialmente para a educação. O líder dessa área deve encontrar meios de ensinar as pessoas a aplicar o que aprenderam. Deverá haver mais prática e menos teoria. Sexto, novos líderes são necessários no jornalismo. Os jornais devem tornar-se independentes dos privilégios especiais e do subsídio da publicidade, deixando de atuar como instrumentos de propaganda de seus patrocinadores. O tipo de jornal que publica matérias e fotografias escandalosas terá o mesmo fim de tudo que corrompe a mente humana. Esses são apenas alguns dos vários campos que oferecem oportunidade daqueles dispostos a exercer um novo tipo de liderança. O mundo está mudando rapidamente e os meios pelos quais tais mudanças se processam também devem mudar. Para se adaptarem aos novos tempos, são eles que, mais que qualquer outros, apontam a tendência da civilização. Então, foi apontado aqui praticamente 5 áreas, né? 5 áreas, tipo política, financeiro, a indústria, né? As religiões, a parte da medicina e educação, né? E a publicidade, certo? 6 áreas aí carentes de novos líderes, líderes com atributos eficazes, líderes com a metodologia mais voltada à maioria do que à minoria, líderes que de fato se preocupam com o bem-estar das massas, né? E aqui, nesse parágrafo em si, foi sinalizado aí quais áreas precisam de atenção. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência natural à política, vale muito a pena você se tornar um líder eficaz, certo? Para que você possa contribuir com uma política mais favorável aos povos do que a corrupção, enfim, a uma minoria que degrine, né, os direitos dos povos de cada nação, beleza? Se você é uma pessoa mais focada em números, um matemático, gosta da parte de finanças, né, espero aí que você contribua de forma exemplar com esses setores, ok? Trazendo metodologias onde que você promova o bem-estar da maioria que confia os seus valores a investimentos, né? Na parte da indústria, a mesma coisa, né? Os líderes religiosos, e isso é uma coisa que eu particularmente observei de perto, sempre me incomodei, mas nunca tinha encontrado uma metodologia, uma filosofia que apoiasse ou que me mostrasse um caminho diferente daquele que eu percebia que existia uma certa disfunção.
Observo que muitas das vezes nos meios religiosos as pessoas se despem plenamente dos seus sonhos, propósitos, ideais, cultivando uma certeza de uma fé numa palavra do futuro, né? Onde que se é prometido uma vida eterna. E está tudo bem, eu concordo plenamente, pretendo fazer parte dessa vida eterna, mas enquanto aqui estivermos, a gente pertence ao agora. Nós somos seres espirituais vivendo num corpo físico, e nesse momento a gente tem necessidades básicas, e por que não viver o pleno, saudável, o abundante, quando existe uma maneira, basta que aprendemos de fato qual. E dentro da religiosidade, vamos assim dizer, diversas denominações não implementa, não implanta essa metodologia no coração, na mente dos seus devotos, de seguidores, para que eles de fato busquem uma vida plena, saudável e abundante no agora. E considerando que num futuro próximo vamos de fato viver uma plenitude sem dor, excelente, então por que não ganhar de forma plena? Por que precisamos ter nesse momento uma vida de dor, uma vida de escassez, uma vida cheia de limitações? Não, 1000 vezes não. Sim, nós vivemos num universo pleno e abundante. Observa a natureza que por si só ela se reproduz. Observa, por exemplo, o ar que respiramos, a plenitude e a abundância desse ar. Então, se observarmos com bastante atenção, vamos verificar que existe uma riqueza, sinais de plenitude e abundância. E é preciso que os novos líderes religiosos entendam, compreendam isso e dê não só a esperança, mas a fé, que cultivada simultaneamente traz para si uma vida plena, saudável e abundante. Beleza? E na área da medicina e da educação, a gente já percebe uma certa evolução na medicina, mas ainda se observa que a liderança faz a gestão desses setores de uma forma ainda muito individualista, onde está sempre voltada ao bem-estar pessoal, né? Você vê que a indústria dos remédios ela cresce absurdamente, escravizando nações inteiras no mundo a se intoxicar com o vício permanente contínuo do medicamento, quando seria interessante se cultivar hábitos que trouxessem uma saúde saudável, né? No setor de educação também percebemos uma educação ainda num sistema muito voltado ao controle das massas, ao invés de apoiar uma educação onde fosse ensinado às nações a serem livres e independentes em todos os pilares da sua vida. Pessoas com uma inteligência emocional admirável, pessoas com uma capacidade pessoal, individual, desenvolvida, né? Então, obviamente, a gente já observa alguns players, como Pablo Marçal, vem aí idealizando a escola, vamos chamar de escola do futuro, né? Trazendo uma metodologia, ensinando, obviamente que ali com uma tolerância ainda pelos meios legais de legalização das escolas de educação, mas conseguindo inserir uma metodologia nesse setor que traga liberdade, que traga conhecimento, que traga a verdadeira clareza, ensinando cada um dos seres humanos, do indivíduo, a ser uma pessoa com uma mente mais aberta, ok? Podendo assim, após construir esse tipo de entendimento, ter um potencial maior em ser um realizador. E também o setor publicitário, que eu particularmente não assisto os canais abertos, onde a gente percebe dentro das programações e dentro do jornalismo, dentro da publicidade de modo geral, a divulgação plena da dor, da insegurança, do medo, construindo assim nações cada vez mais rancorosas, odiando uns aos outros, inseguro e amando cada vez menos,
porque a publicidade bate forte, disseminando a violência, a insegurança e o medo. Então é algo que é possível que possamos mudar quando tivermos líderes nesses setores, liderando esses setores, trazendo uma mensagem mais evolutiva para as nossas nações, ok? Então fica essa dica aí incrível para que você possa escolher um desses mercados e se tornar um líder eficaz nesse setor, tá bom? Obviamente que nós estamos lendo aqui no capítulo de planejamento organizado. Então estamos fazendo aqui, na verdade, dando uma navegada nos diversos mercados que tem o controle das massas. Não é verdade? Se você observar aqui, a política controla as massas? Sim. Se você observar aqui, o setor financeiro controla as massas? Sim. As indústrias controlam as massas?Sim. A religião controla as massas? Sim. A medicina e a educação controlam as massas? Sim. A publicidade controla as massas? Sim. Então, se você quer contribuir de uma forma expressiva, se você quer contribuir, se você é um idealizador, se você é alguém que de fato busca ver um mundo melhor, está aqui algumas áreas que você pode se imergir, se desenvolver, e uma vez sendo um líder eficaz, implementando um planejamento organizado, aprendendo a pensar da forma adequada, se desenvolvendo a ponto de contribuir poderosamente com as nações. Toma aqui 6 áreas, e por que não dizer 7 áreas, né? Diferentes das quais você pode contribuir poderosamente, tá certo? Vamos seguir aqui, página 115. Quando e como candidatar-se a um cargo? As informações passadas a seguir são resultados de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres receberam ajuda para oferecer seus serviços com sucesso. Portanto, pode confiar nelas. Como oferecer serviços? A experiência prova que métodos mais eficazes de colocar frente a frente o vendedor e o comprador de serviços pessoais são estes. As experiências que provam os métodos mais eficazes para colocar frente a frente o vendedor e o comprador de serviços pessoais são esses. Primeiro, agência de emprego. São poucas as agências reconhecidas que podem comprovar resultados satisfatórios. Procure uma delas. Anúncios em jornais, revistas ou rádio. Os anúncios classificados costumam dar bons resultados, em especial no caso dos assalariados, empregados de escritório. Para os que aspiram às posições executivas, é aconselhável um anúncio mais elaborado, a ser publicado na seção que mais desperta interesse do empregador em potencial. É bom que seja preparado por um especialista, de modo a produzir um retorno esperado. Cartazes de apresentação. Dirigidas às empresas particulares ou a pessoas que necessitam dos serviços oferecidos pelo candidato, a carta deve estar datilografada e ser sempre assinada do próprio punho. Junto à carta pode ser enviado um currículo. Tanto a carta quanto o currículo devem ser preparados por um especialista. Veja as instruções sobre as informações a serem fornecidas. Recomendação de outra pessoa. Quando possível, o candidato deve procurar um empregador em potencial acompanhado de um conhecido comum. Esse método é especialmente interessante quando aquele que procura a colocação não quer parecer pretensioso, mas, ao mesmo tempo, quer mostrar que é conhecido do setor. Apresentação pessoal. Em alguns casos, pode funcionar melhor se o candidato se apresentar pessoalmente ao possível empregador, deixando com ele um currículo. Em geral, as decisões sobre contratações não são tomadas na hora, e sim, o material pode ser examinado com calma. Bom, na verdade, esse trecho em particular, ele fala exatamente de como se candidatar, de como você se vender, né? Como você se vender no mercado de trabalho. Então foi dado aqui alguns exemplos com relação à agência de emprego, que você pode se inscrever, né, para que seja divulgado o seu currículo, cargo, função. Eles vão, de acordo com o seu perfil, arrumar uma oportunidade
de negócios para você, de emprego para você, né? Os anúncios de jornais e revistas e rádios, aí ele deu aqui uma visão geral de como isso deve ser feito, cartas de apresentação, recomendação de outras pessoas e apresentação pessoal. Necessariamente são os 5 passos aqui mais eficazes na hora de você buscar uma oportunidade comercial. E isso aqui é muito interessante mesmo, principalmente algumas delas que eu posso fazer uma explanação mais profunda para você. A apresentação pessoal, cara. Apresentação pessoal é quando você coloca uma roupa, não que você vá direto à vaga de emprego. Olha só, a sagacidade é algo muito interessante que a gente precisa desenvolver de uma forma positiva e tudo isso vem através do conhecimento. Quanto mais você se qualifica, quanto mais você busca competência, mais insights saudáveis e positivos você vai desenvolver, ok? Uma apresentação pessoal, cara, tu pega o teu currículo, de vez você chegar, bater palma na porta da empresa e pedir para deixar um currículo, não, cara. Pense em alguma coisa, numa abordagem diferenciada, onde você pode adentrar essa empresa, onde você pode, sabe, se colocar numa posição onde você entrega diretamente na mão de um gerente. Seja criativo, cara, seja criativo. Eu já dei exemplos aqui, num vídeo anterior, de uma situação que eu passei na época. Eu escolhi uma empresa para trabalhar, era uma empresa de vigilância. Eu não tinha as documentações completas no momento da primeira entrevista, mas eu deixei lá meu currículo, fui embora, mas aí eu tive um insight. Eu falei, pô, cara, vou ligar para a empresa, vou dar uma de que conheço as pessoas lá e vou falar sobre o meu currículo. Deu ultra mega muito certo. Eu saí dali, fui para casa de uma tia minha, liguei do telefone fixo da época. Lembra? Na época era telefone fixo. Eu nem sei se os telefones fixos ainda são utilizados. Eu acho que poucas pessoas utilizam do serviço, se comparado, né, a quantidade de celulares que cada ser humano parece que no mundo carrega um no bolso, não é verdade? E aí eu fiz uma ligação e eu falei assim, olá, boa tarde, tudo bem? Poderia falar com a Thaís? Thaís era o nome da psicóloga, velho, entendeu? E aí ela... Aí ela... Quem gostaria de falar? O Cláudio. Entendeu? Boa tarde, boa tarde. Poderia falar com a Thaís? Thaís é a psicóloga. Quem gostaria de falar? O Cláudio. Não parece amigável? Não parece conhecido? E aí ela atende. E quando ela atende eu digo... Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? Quem está falando aqui é o candidato Cláudio Márcio Machado de Paiva. Falei meu nome completo e tal. Falei, contei a história para ela. Antes que ela, sabe? Quando ela falou, Cláudio, naquela, boa tarde, Cláudio? Que Cláudio? Aí eu fiz uma narrativa completa da minha apresentação. Ela em seguida pegou o currículo, deu uma olhada e falou, esteja aqui amanhã às 14 horas. Uau, né, cara? Uau. E assim eu trabalhei nessa empresa por alguns anos da minha vida. Então, assim, eu fiz uma apresentação pessoal por telefone, no meu caso. Mas e você? Quais insights você vai ter? Cria algo, cara. Usa a imaginação. É fenomenal, sabe? Realmente é muito eficaz isso. Eu já fiz isso. Tá certo? E lendo aqui agora, né? Eu, tô assim, tendo insights, minha cabeça borbulhando. Por exemplo, cartas de apresentação. E por que não? Nesse momento, eu criar como eu posso dizer, um folder bonito, bacana, né, num papel elaborado, 250 gramas, e aí ele tem ali umas 3 ou 4 folhas, ok? Como se fosse uma pequena revista, né? Um encarte muito bem elaborado e mandar para uma empresa falando das minhas palestras, dos meus treinamentos. Compreende, cara? Compreende? Então, assim, você precisa respirar, beber bastante água, entendeu? Deixar a sua mente pronta para te entregar o passo a passo da jornada. A gente acabou aqui de descobrir maneiras de abordar as empresas, qual caminho seguir, se é um emprego que você quer, se é um negócio, da mesma maneira, cara. Se você pega uma apresentação, como agora, eu
organizo feiras e eventos por todo o Rio de Janeiro. Tenho excelentes pontos comerciais, qual a gente organiza cada dia da semana uma feira. Feira de moda, onde a gente coloca moda, gastronomia e área de recreação para as crianças. Bem bacana esse trabalho. Observa só. Então, se eu quero uma aliança, eu preciso pegar esse material, colocar ele num folder top, sabe? E apresentar para líderes de outros feirões, tá certo? Para que os caras olhem, vê o material, fala, pô, que massa, entendeu? Isso aqui é uma forma alternativa de eu direcionar meus expositores para que eles tenham mais renda extra e assim eles se estabeleçam cada vez mais nesse ponto comercial. Ué, mas o cara saindo no itinerante, ele... Sim, por quê? Porque ali o fixo, ele fica sendo uma base, onde ele fica estruturado. Qual o teu endereço comercial fixo? Eu estou aqui, um exemplo, no Feirão Open Mall. Pum, ele está estabelecido, certo? E aí, cada dia de semana ele deixa um vendedor ali, ou ele fica, ou a esposa dele fica, naquela loja ali do Feirão fixo, e ele sai nas feiras itinerantes, que cada dia está num bairro diferente. Cara, isso é muito, muito massa de se compreender. Mas como você entrega essa ideia, como você entrega essa metodologia de uma forma que você receba a atenção, de que você receba uma admiração, de que se perceba a essência da tua ideia? É isso que me veio em mente agora. Então, isso aqui nesse momento, eu lendo aqui, compartilhando as ideias com vocês, acabou de me sobrevir. Então é algo que eu posso implementar e isso vai acrescentar valor aos meus propósitos, ideias e ideais. Tá certo? Então basta a gente pegar aqui, isso aqui é mais uma tarefa. Acabou de chegar mais uma tarefa. Então você vê, são 5 passos que pode promover você. Você que não sabia para qual caminho seguir, de repente você está olhando, não sabe qual faculdade vai fazer, qual... Eu te dei aqui 6 mercados diferentes que você pode se tornar um líder eficaz. 6 mercados. Você vê que o tempo inteiro o livro te dá direção. O tempo inteiro ele te apresenta aqui oportunidade. Depende da tua frequência, se você está em harmonia, se você de fato está buscando, se você quer de fato construir uma vida plena, saudável e abundante. Você vai pegando na hora. Entende? Eu leio o livro de forma muito espontânea aqui com vocês. Eu sento aqui com todo o meu amor e me dedico à leitura e o entendimento de cada passo. E eu tenho certeza que você aí do outro lado está tendo agora mesmo insights, ideias, tua mente está borbulhando. Agora faça o seguinte imediatamente, anote esses insights, anote essas ideias, acredite nessas ideias, porque elas são o passo a passo que está sendo construído para te entregar, para te apoiar no seu propósito definido na vida. Beleza? Então não deixa isso passar, pega imediatamente. Para agora esse vídeo. Se você não estava ao vivo, você está vendo no teu tempo, aperta o pause do vídeo, vá lá, pega um caderno de anotações, uma caneta, um lápis, uma lapiseira, não importa. Registre imediatamente os insights que estão vindo, porque eles estão em harmonia com o seu propósito definido na vida. Entende? Não deixa essa ideia passar, não. Ideias valem ouro, tem muito valor, mas para quem? Para quem acredita. Então se ela chegou até você de alguma forma, registra isso e leve isso a sério, tá bom? É isso. Nesse vídeo, vamos parar por aqui, beleza? Vamos parar, um vídeo curtinho, ok? Até porque nós vamos fazer outro imediatamente. Paramos na página 115, vamos para a página 116 no próximo vídeo. É um prazer enorme estar aqui com você. E amigo, não tem ninguém brincando aqui não, tá certo? A gente faz com amor, mas faz de coração, faz com verdade, com justiça, determinado a fazer a diferença, tá bom? Não importa a tua idade, o teu momento, o que importa é que você decida agora mesmo tomar controle da tua vida. Para de fazer se você não ama o que faz, tá? De forma, como eu posso dizer, estratégica. Comece a se preparar para fazer o que você ama, tá certo? Obviamente, se você for um pouco mais ousado, pega tudo que você não ama fazer e joga na lata do lixo, porque isso está te fazendo mal, isso tem te criado
tem criado uma saúde debilitada que você possa estar passando no momento, devido ao teu sistema nervoso, devido a você não estar gostando, não amar o que você faz. A gente tem que viver com paixão, sabe? A gente tem que estar focado naquilo que de fato faz sentido pra gente e não numa obrigação, porque a gente foi criado, fomos programados para dar errado, e aí disseram pra gente, você tem que trabalhar, você tem que ser responsável, você tem que lutar, você tem que ser um guerreiro. Observa o significado de cada palavra dita aqui. Ah, então você está me dizendo para ser o oposto? Não, eu estou dizendo para você ser produtivo. Porque quando você é produtivo, quando você faz o que ama, quando você está comprometido com as coisas o quais foram decididas por você, então isso vai causar mais felicidade, mais realização, mais alegria, mais entusiasmo, mais euforia, sabe? Mais sensação de bem-estar. Compreende? Vai sair o peso das tuas costas e você vai se sentir leve, porque não será mais um trabalho para você. Você será agora uma pessoa produtiva, sabe? A pessoa que trabalha, ela fica exausta de cumprir o horário de trabalho dela. Então são 8 horas de trabalho. Ela chega em casa derrotada, que ela saiu às vezes 2 horas antes para chegar no horário adequado na empresa, ela chegou 2 horas depois porque é o tempo de deslocamento entre a empresa e a casa dela, mas somado isso às 8 horas de trabalho que ela implementou, 8 e 4 são 12 horas, ela está exausta, cansada, acabada, ela quer uma cama, ela quer deitar. Isso dando um exemplo de uma pessoa que pertence ao quadro de empregados, de colaboradores, beleza? E aí ela, sabe, lá ela atura pessoas que ela não tem bons relacionamentos e etc. Aquele trabalho não é um trabalho que ela ama fazer, ela faz porque ela precisa da grana. Então tudo isso causa doenças psicossomáticas, né? Isso desencadeia uma série de efeitos colaterais que o corpo expressa através da sua mentalidade, da sua vibração, sabe? E muito provavelmente nesse quadro negativa. Isso não é para você que ama fazer o que você faz. Isso não é para você que escolheu fazer o que você faz. Isso é para as pessoas que não amam fazerem o que estão fazendo. Beleza? Então por isso nós estamos aqui, para construir o desenvolvimento, a capacidade, a competência, para sermos pessoas de fato livres, realizadoras, sabe? Capitão das nossas vidas. E isso é essencial, cara. Isso é essencial, isso é saudável, sabe? Ser produtivo não tem nada a ver com ser trabalhador. São coisas completamente distintas. Talvez um produtivo trabalhe o dobro de horas ou a metade do tempo. Mas o fato é que os 20% daquilo que ele implementa gera 80% dos resultados num total de 100%. Ao contrário de uma pessoa que trabalha, que muitas das vezes 80% do seu trabalho não gera 20% dos resultados, baseado nos 100% daquilo que ela faz. Compreende? Então, assim, cara, é essencial você pegar essa sacada aqui. Esteja conosco, faça parte dessa série, hashtag de volta para o topo. É possível que, sim, você precisa acreditar, você precisa programar. Não é de grana que você precisa de uma mentalidade produtiva, você precisa de reprogramação mental. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo com quem construiu histórias de sucesso, com quem realizou, com quem fez o caminho na frente da gente, primeiro que a gente, ok? E está aqui mostrando como devemos pensar, como devemos falar. Vou melhorar isso. Como devemos falar, como devemos pensar, como devemos sentir, quais emoções cultivar, no que devemos acreditar para que a gente possa experienciar uma vida plena, saudável e abundante. Beleza? Beijão, um abraço apertado e vamos embora para o próximo vídeo.